Quando eu e minha irmã, a gente era pequena, né? A gente tinha mais ou menos uns 11 a 12 anos de idade. A gente tava indo pra escola sozinha, eu e ela. 2 pinguinhos de gente, menino, só as canelinhas secas subindo a ladeira. Nesse mesmo horário que a gente tava indo pra escola, tinha uma galera voltando da escola também. Só que essa galera, tipo, era a galera da pesada, tá ligado? E elas não gostavam da gente pelo fato da gente estudar em colégio particular, basicamente. A gente tava subindo a ladeira simplesmente. Elas estavam descendo. E a gente tinha medo delas porque elas tinham fama de bater em menina aleatória no meio da rua. E aí eu sentia, velho, que algum dia eu e minha irmã a gente ia sobrar. E foi o que aconteceu. Tava eu e minha irmã subindo aquela ladeira, menino, parecendo que tava indo pro caminho do céu. Literalmente, a gente tava no vale da sombra da morte. Aí a pouco, menino, a gente só ouviu do lado de longe, olha. Tá indo pra onde? Tá indo pra onde? Essas duas aí, ó, magrinha, velho. Eu olhei pra Mona Lisa e falei, Mona Lisa. A Mona Lisa olhou assim pra mim com a boca de ouro. Eu digo, segura, pois nós vamos morrer. A Mona Lisa, não. Rapaz, velho, foi só a gente piscar assim, ó, puf. Quando eu abro o olho, do nada, a menina lascou a vassoura e a Mona Lisa, brá. Do nada, minha gente. Vocês não têm noção da bagaceira que foi. A menina simplesmente largou o cacete em cima de Mona Lisa. Brá! Na hora, eu fiquei tão espantada que eu só consegui falar, ô chuchu, chuchu. Ai, o diálogo do nordestino é ótimo. Eu só falei, ô chuchu, chuchu, sai daí, Mona Lisa. Rapaz, que essa Mona Lisa já é branca, né? Mona Lisa ficou transparente, velho. Parecendo que ela morreu na hora. A pressão dessa menina foi pra casa da merda. E a Mona Lisa, oxe, por que tu fez isso? Rapaz, velho, a menina, tome vassoura. A gente começou a correr. Isso a gente voltou pra casa, né? Eu corri, menino. Eu corri tanto, menino, que larguei a Mona Lisa lá atrás. Cheguei em casa primeiro. O pai abriu a porta e me viu com um olho desse tamanho. Perguntou o que tinha acontecido, né? Eu falei, eu sei não, velho. Cacetaram a Mona Lisa todinha ali. Aí o quê? Rapaz, não tô acreditando, não. Aí a gente explicou a situação toda que aconteceu, né? Resultado, minha mãe, indignada com o que aconteceu, pegou eu e Mona Lisa na mão, perguntou de qual escola a menina era e simplesmente levou a gente na escola no dia seguinte. Segurou Mona Lisa pela mão, saiu de porta em porta, de sala em sala, perguntando cadê a menina. Quando chegou na penúltima sala, a Mona Lisa fez assim, ó. Mãe, foi aquela ali. A menina lá do fundo, ai! Minha família extremamente homofóbica me expulsou de casa e me substituiu pela minha melhor amiga. A minha família tem uma cabeça muito fechada quando se trata da comunidade LGBTQIA+. Sempre que alguém comentava sobre o assunto, eles discutiam e ficavam muito bravos. E eu acabei não falando pra ninguém quem eu realmente era por medo. Mas eu tinha uma amiga que chamava Lívia, e a minha família amava ela. A Lívia sempre passava o Natal com a gente, ia pras festas de família e tal, e eles a tratavam como se fosse a filha que nunca tiveram. Um dia eu não aguentei mais guardar aquilo pra mim e decidi contar pra Lívia. Ela foi tão compreensiva e respeitosa que eu criei coragem pra falar com a minha família sobre isso. Péssima ideia. Assim que eu terminei de falar, eles me expulsaram de casa. Então eu tive que revezar nas casas dos meus amigos. Passava uma semana na casa de um, outra semana na casa de outro e assim ia. Em uma noite específica, as coisas ficaram difíceis pra mim e eu decidi ir lá visitar minha família. Eu sentia saudade deles e tinha esperança de que se eu fosse lá, eles me aceitariam de volta. E quando eu cheguei na casa, minha melhor amiga estava lá, jogando e fazendo um programa em família. Quando eu entrei, comecei a chorar e eles ficaram super assustados. E minha melhor amiga me mandou uma mensagem dizendo que precisava me contar um segredo. Like pra partir. O dia em que eu descobri que a minha irmã super homofóbica estava tendo um caso com uma mulher. Pra contextualizar, a minha irmã é 2 anos mais velha que eu. E ela sempre foi o orgulho dos meus pais. Ela se dedicava total pra escola, era mega inteligente, não aprontava nada, então ela era literalmente a filha perfeita. Quando eu fiz 15 anos, eu decidi que era hora de me assumir bissexual. E a minha família sempre foi muito conservadora, então eu tava com muito medo. Eu acabei decidindo contar primeiro pra minha irmã, pra ver o que ela acharia e se eu realmente deveria me assumir naquele momento pros meus pais. Assim que eu comecei a contar pra ela, conversar, pedir ajuda, ela me xingou um monte, falou que eu tava errada, que eu precisava voltar pra igreja e coisas do tipo. Eu fiquei bem chateada, eu não saía do meu quarto, só chorava e os meus pais nem imaginavam o que estava passando, porque eu preferi não contar pra eles ainda. Até que em um dia eu cheguei mais cedo da escola, já após a parte 2. Parte 2 de quando eu descobri que a minha irmã homofóbica estava tendo um caso com uma mulher. Então, em um certo dia, eu não tive a última aula da escola e cheguei mais cedo em casa. Assim que eu cheguei, eu fui direto pro meu quarto e o meu quarto é do lado do quarto da minha irmã. Eu comecei a ouvir risadas e barulhos estranhos, só que, sei lá, eu achei que a minha irmã tava sozinha, não sei, eu era uma amiga. Mas depois de muito tempo, esse barulho não passava e eu tava muito curiosa pra saber o que tava acontecendo. Eu fui até o quarto dela, abri a porta e ela tava fazendo aquilo com uma mulher. Eu fiquei muito chocada e também muito chateada. Eu fiquei bem chocada e também muito chateada, porque quando eu fui falar pra ela sobre mim, ela mega me julgou. Fez eu me sentir como se eu fosse a pessoa mais errada do universo, quando na verdade ela também precisava se assumir. Depois disso, ela pediu muitas desculpas e a partir dali ela virou minha melhor amiga. Eu conto tudo pra ela e ela conta tudo pra mim. E até hoje os meus pais não sabem sobre a gente. Oi? Certa vez uma menina ia sair com um cara que ela tinha conhecido por aqueles aplicativos, tipo Tinder, sabe? Aplicativo de relacionamento. Na descrição dele falava que ele trabalhava numa funerária, mas tudo bem. Ela saiu algumas vezes com ele, até que do nada ele sumiu. E ela ficou tipo,
Só que na mesma época, assim, que ele sumiu, ela começou a perceber umas coisas muito estranhas no corpo dela. Tipo, uns machucados e tal. Aí ela foi num médico e mostrou pro médico o que tava acontecendo. O médico examinou e ficou tipo... Aí a mulher falou, o que foi, doutor? Aí ele, eu não sei como é que eu vou te falar isso, mas você tá com uma doença que só pega quem tem contato com gente morta, que pratica necrofilia. Vocês entenderam o que aconteceu? Parte 2 da história de quando eu descobri que o meu tio tava ficando com a minha irmã. Continuando, depois que eu falei pra minha avó que eu não iria pra missa, mas pro meu tio e pra minha irmã eu disse que eu iria, eu fiquei quietinha em casa até que os barulhos começaram novamente. Então eu fui correndo até o quarto e a porta estava aberta. E foi aí que eu vi o meu tio em cima da minha irmã fazendo aquilo. E na hora eu peguei o celular e comecei a gravar tudo. O dia em que eu fiquei com a minha melhor amiga. Pra contextualizar, eu sou amiga dessa menina desde os meus 5 anos, então faz muito tempo que a gente se conhece. E eu sempre considerei ela parte da minha família. Então, esse ano, quando eu me assumi bissexual, eu me assumi pra toda a minha família e pra ela também. Só que ela sempre foi muito fechada pra essas coisas, então quando eu me assumi, eu não tive a oportunidade de realmente conversar com ela sobre isso. Depois de um tempo, ela começou a namorar com um garoto e eu não gostava muito dele, mas eu sempre aturei, sempre tratei com educação, porque eu sabia que ele fazia ela feliz. E depois de um tempo de namoro, eles decidiram que iriam morar juntos. E eu achei isso bem estranho, porque ela só tinha 17 anos. Mas enfim, como eu já disse, ela era bem próxima da minha família, então no aniversário do meu tio, ela foi convidada. Só que nessa festa, ela chegou sozinha, sem o namorado. A festa tava muito boa, eu tava me divertindo horrores com ela e a gente começou a beber. Já posto a parte 2. História de como eu descobri que eu tava grávida do meu meio-irmão. Basicamente, eu tinha 16 anos na época e minha mãe não deixava eu namorar. Então eu comecei a sair com um cara escondido. Nesse mesmo tempo, minha mãe começou a namorar um cara, só que a gente não conhecia os filhos dele ainda, porque ela falava que nós não estávamos prontos. Ok, pra eu conseguir sair com meu namorado, nós dois falávamos pros nossos pais que nós íamos pra casa de uma amiga nossa. E a mãe dessa nossa amiga não liga pro que ela faz, então nós sempre íamos pra lá. Só que depois de um ano namorando, a gente não aguentava mais ter que esconder isso da nossa família. Então eu decidi que eu ia contar pra minha mãe. Só que por coincidência, no mesmo dia que eu ia contar pra minha mãe, o namorado dela ia levar os filhos dele lá em casa. Pra gente conhecer eles e tals. Então pensei, bom, vou esperar depois do jantar, porque ela vai estar de bom humor e vai dar tudo certo. Só que meu namorado chegou junto com o namorado da minha mãe. A gente não sabia onde enfiar a cara e eu fiquei chocada em descobrir que ele era filho do namorado da minha mãe. Só que nós decidimos não contar pros nossos pais pra poder tirar vantagem disso, óbvio. Até porque o namorado da minha mãe ia se mudar lá pra casa e o filho dele também, isso significa que eu ia morar com meu namorado. Like pra parte 2. História de quando eu descobri que o meu tio tava ficando com a minha irmã. Todo domingo eu e a minha irmã íamos pra casa da minha avó pra gente ir pra missa com ela. E lá na casa da minha avó mora a minha avó e o meu tio. E teve um dia que a minha irmã disse que não queria ir pra missa. E meu tio também não foi nesse dia. A minha avó morava bem perto da igreja. Então quando eu precisava beber água, eu ia na casa da minha avó e voltava. E nesse dia eu fui lá na casa da minha avó pra beber água. E quando eu era adolescente, eu gostava muito de chamar meus amigos pra ir lá pra casa, porque eu morava perto de uma floresta. Então, o que a gente fazia? A gente acendia uma fogueira e acampava numa clareira qualquer ali dessa floresta. Certa noite, a gente decidiu o quê? Brincar de pique-esconde. Eu sei, errou feio, errou rude, mas vamos seguir. Eu acho que todo mundo sabe, né, como é que brinca de pique-esconde, mas éramos em 5, daí 4 iam se esconder, um ia contar e... se você fosse pego, você perdia. Se você conseguisse se esconder até o final sem que ninguém te achasse, você ganhava um prêmio. E se você fosse achado, mas conseguisse voltar pro acampamento, você ia pra próxima rodada. Daí eu e mais 3 amigos a gente correu pra se esconder, porque um ficou lá contando na clareira. E ninguém levou lanterna porque a lua tava cheia, então dava pra gente andar sem dar com a cara no chão. Dava pra gente ver alguma coisa ainda. Eu entrei bem pra meiuca da floresta mesmo. E aí eu decidi me esconder em cima de uma árvore, bem no escuro. Fiquei lá, ó, por um tempão no escuro. Daí eu comecei a ouvir uns gritos vindo de longe. Pensei assim, todo mundo foi encontrado, menos eu, porque eu sou rainha e ganhei o jogo. Tá bom pra vocês? Bom dia. Fiquei mais um tempinho escondida no escuro, porque o seguro morreu de velho.
né? Vai que só algumas pessoas foram achadas, ainda faltavam algumas, eu não tinha ganhado nada. Mas aí esperei um tempinho, desci da árvore. Mas aí, gente, eu fiquei ainda um tempinho, só que eu pensei assim, não, gente, eu não tô ouvindo mais nada. Eles devem já estar me esperando na clareira e eu tô aqui marcando bobeira. Eu vou descer e vou ir andando até o acampamento. Assim que eu coloquei o meu pezinho no chão, eu comecei a ouvir uns passos atrás de mim. Aí eu pensei assim, pronto, faltou um bendito e o outro tá me procurando ainda, me achou. Saí correndo, gente, que eu não queria perder esse jogo, não. Fui correndo em direção ao acampamento. Gente, eu tava lá correndo, no desespero, e eu tava ouvindo ainda a pessoa de boa correndo atrás de mim, até que em certo momento eu comecei a ver a fogueira lá no fundo, né, da clareira. E aí a pessoa que tava atrás de mim começou a diminuir o passo, diminuir até que ela parou. Quando eu saí da floresta e entrei na clareira, eu reparei que estavam meus 4 amigos sentados na fogueira, só me esperando. Corajosos que só a gente pegou nossas lanternas e a gente foi atrás procurando quem era o tal perseguidor. Andamos, mas não encontramos nada. História de quando meu namorado misteriosamente terminou comigo por um motivo absurdo. Um tempinho atrás, eu acabei mudando de estado e conhecendo várias pessoas novas. Dentre elas, tinha um garoto que tinha, assim, chamado muito minha atenção. Só que ele era muito gato, eu achava que era muito pra mim, então eu nem me iludi. Mas depois de um tempinho, a gente começou a conversar e logo ele já se declarou pra mim. Nosso papo era super de futuro, era um relacionamento que eu via pro resto da vida. Até que a minha prima acabou se mudando pro mesmo lugar que eu. E eu tava super animada, porque eu era super próxima dela e enfim. Até que um dia, do nada, o meu namorado começa a ficar estranho, muda completamente comigo e simplesmente fala que não dá mais pra ele, que ele quer terminar e não me dá mais explicação nenhuma. Minha prima era minha força, ela que tava ali comigo, já posta a parte 2. Parte 2 do misterioso término do meu relacionamento. Enfim, a minha força ali era literalmente a minha prima, ela tava me ajudando muito. E se ela não tivesse ali do lado, ia ser muito pior. Até que um dia minha tia me ligou super preocupada, perguntando se eu tinha falado com a minha prima, porque ela não atendia nenhuma ligação e não respondia. E aí eu tentei falar com ela e ela também não respondeu, eu fiquei super preocupada e fui até a casa dela. E aqui onde a gente mora, ninguém tranca as portas, porque é super seguro. Então eu entrei e quando eu tava ali na sala, comecei a chamar o nome dela e ninguém respondia. Eu achei muito estranho, subi correndo pro quarto dela, muito preocupada. Chegando lá, eu vejo ela e o meu ex-namorado. Aquele que ela tava me ajudando a superar. Resumindo, ele terminou comigo pra poder dormir com a minha prima. E ali, naquele momento, tudo pra mim desabou, porque ela era a pessoa mais importante e que eu considerava.